conseguir controlar os seus filhos, escutando a palavra, porque os filhos eles precisam vivenciar isso, eles precisam ver os pais recebendo Deus, os pais dizimando, os pais louvando, os pais cantando para Jesus, escutando a palavra junto, e assim eles também estão tendo experiências com Deus, então eles também precisam ter esses momentos, né? O Miro, a gente é da quadrangular, né? Mas eu falo assim, nós somos apaixonados pela Batista, né? O Thiago, porque ele sabe, na verdade, o primeiro amor que a gente viveu foi na Batista, e a gente vê o quanto vocês são estudiosos da palavra, todo o crescimento nosso na palavra foi, né, na nossa conversão, sendo Batista, né, Thiago? O Thiago até falou a questão do namoro, tudo, eu lembrei que até quando eles se conheceram, a gente até participou, né? Esteve presente, a gente fazia parte da igreja, levamos a Evelyn, lá estava o Thiago. E lá estava o Thiago. A gente ficou bem feliz porque a gente viu se cumprindo planos de Deus, né? E a gente louva a Deus por ter sido canal de bênção nisso. Amém. E vocês são privilegiados de estar aqui nesta noite, amém? Nós também somos privilegiados, porque Deus aprove ao Senhor nós estarmos aqui esta noite. Nós oramos, agora como nós oramos ao Senhor no carro ali, e aí me veio a memória assim, Deus, aonde eu estava há 15 anos atrás, perdido nos meus pecados e nos meus delitos, e o Senhor me trouxe ao seu caminho para que hoje eu estivesse aqui, falando do que Ele tem feito na nossa vida, na vida da família Adam, através da sua palavra, né? Então, graças a Deus que nós somos privilegiados, e vocês são também, porque essa família aqui, ó, tem visão de família. Eu fiquei já impressionado porque a missão da igreja é fazer discípulo, e nada melhor do que começar pelos nossos filhos, amém? Os primeiros discípulos do papai e da mãe são os nossos filhos, são os filhos. E hoje nós vamos ministrar um pouco daquilo que Deus tem, do que Deus tem feito nas nossas vidas, o que Deus tem mostrado e tem dado resultado. Hoje o Pedrinho já tem 12 anos, nós já temos colhido algumas sementes que nós plantamos no coração dele, hoje nós temos colhido para a honra e glória do Senhor, amém? Então, sem muitas milongas, nós vamos falar um pouco sobre família. E aí a minha esposa colocou ali uma jornada fascinante. Porém, nesta jornada chamada família, existem duas fases, né? Então passa lá, mais uma, eu vou usar aqui, vamos ver se eu consigo aqui, Thiago. Aí. Importante a questão da jornada fascinante que a gente colocou ali, porque a questão de ser família é a primeira instituição onde exige relacionamento, né, que Deus criou, que foi através do casamento, e é um grande desafio, né? Eu acho que é só lá em casa o desafio, não sei se na casa de vocês é um desafio, esse relacionamento, essa questão de viver em família todos os dias. E aí a palavra do Senhor diz: o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E aí você vê o sorriso do casal ali, como é que está? Como é que está o sorriso ali? Está quase batendo na orelha, né? Porque é o primeiro amor, tudo maravilhoso, os presentes, as aventuras. Nós fomos ter filhos depois de quase 2 anos de casados. Então a gente viveu assim momentos inesquecíveis juntos, até que chegou um dia que começou a vir um vazio no nosso coração, assim, não um vazio de Deus, mas um vazio que nós precisávamos expandir a nossa família. E aí Deus nos deu o Pedro e depois nos deu a Ana Laura. E a gente vê que a fase do namoro e do casamento é muito feliz, é muito alegre. Porém, isso passa, e aí vem os filhos. E eu acho que é a razão que vocês estão aqui hoje. Vocês querem aprender um pouco mais. Como é que está a casa de vocês aí? Os filhos estão bem obedientes? Está tudo bem? Está tudo certo? Ou falta alguma coisa? Sempre vai faltar alguma coisa, né? Mas o importante é que vocês estão aqui com o coração ensinável, né? Para poder aplicar algumas regras e alguns conceitos que nós temos aplicado na nossa casa, e vocês vão aplicar na casa de vocês. Até que os filhos vêm para expandir, e nós acreditamos nisso, né? Os nossos filhos, eles não são um chaveirinho que você está mostrando para todo mundo, né? Ou às vezes um pacote de presente que você fica arrastando no shopping center. Ele vem para expandir a família de vocês. A família Adam está sendo expandida através do Pedro e através da Ana Laura. Filhos vêm e vão. E quem que permanece? É o casal. Então nós vamos aprender algumas regrinhas hoje aqui. E aí nós temos um vídeo que nós vamos passar aqui daqui a pouquinho,
que eu queria que vocês prestassem bem atenção nesse vídeo, porque o vídeo ele passa uma realidade do que aconteceu conosco, antes dos filhos e depois dos filhos. Então, dá um cliquezinho lá, irmão, no meio e nós vamos ver lá. Descobrindo que estão grávidos. Chegou o primeiro filho. Começou a bênção. Eles olhando o casal correr. Maravilha. Ó. Tem espectadores. E aí, chegou mais um. Meu Deus do céu. Quando eles descobriram a descoberta do segundo filho, trouxe alegria, né? Porque por mais difícil que seja, os filhos sempre nos trazem alegria, né? Então eles não pensaram, de repente, ali, aquele susto, mas ele ficou feliz, né? Que estava vindo o segundo. Aí, será que aconteceu alguma coisa disso na casa de vocês já? Será que o filho de vocês fez tudo certinho? Nunca puxou o tapete, nunca puxou a toalha, nunca derrubou o controle ou o videocassete? Nem tem mais videocassete, derrubou o DVD, a televisão. Mas isso acontece nas famílias, né? Mas como lidar com essas situações? Existem algumas regrinhas que a gente pode lidar com essas situações. E agora? E a mãe? Como é que está lá? Olha lá, a situação da mãe. É mais ou menos assim, né? Então, tem alguma mãe se identificando aí, não? Multifuncional. Ainda mais as mulheres, né, gente? Porque as mulheres conseguem, na verdade, ela está fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Ela está cuidando da casa, do cachorro, da criança, limpando. Assim somos nós, né? Aliás, viu, varões? Só as mulheres conseguem fazer isso, tudo ao mesmo tempo. Nós temos que entrar no caixinha de fazer isso, entrar no caixinha de fazer aquilo, mas as mulheres têm esse dom, fazem tudo ao mesmo tempo. E a criança está lá no pé, mãe, quero mamar. Bom, vamos lá, ter filhos, qual o propósito? Salmo 127 diz que eis que os filhos são herança, é um presente que o Senhor nos dá, é o fruto do ventre do seu galardão. Eles são como flechas na mão de um homem poderoso. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Hoje a gente está vendo uma realidade que os casais não estão mais querendo ter filhos, né? E a gente vê pela palavra que os filhos são bênçãos, gente. Quando fala ali da aljava, né? Qual que é o mínimo da aljava? Será que você sabe? 5. 5, né? Então quando fala assim, bem-aventurado o homem que enche, não estou incentivando vamos povoar a igreja. Vamos povoar a igreja. Mas assim, a palavra de Deus diz que é bênção. Os filhos, eles vieram para ser bênção, gente. Então a gente vê os pais, quando pensam em ter filhos, eles fazem 1000 cálculos, eles pensam em 1000 coisas. Eles não querem, os pais não têm mais, eles não têm tempo. Hoje a mãe, né, trabalha, a mãe não tem tempo de cuidar de filhos. Então nós estamos vivendo uma outra realidade. Mas a bênção que Deus tem na palavra é que a gente enche essa aljava, né? Porque os filhos, eles vêm e eles Deus tem um propósito nisso, né? O propósito de Deus é expandir a sua palavra através das nossas gerações. Quando a gente fala, como o salmista falou, flecha de aljava, lembra do Robin Hood? Não carregava aqui um negócio para pegar a flecha, né? Então você pega a flecha lá, você põe no ar que você atira essa flecha. E aqui ele compara os filhos como flechas. Para onde você tem lançado o seu filho? Essa é a primeira pergunta da noite. Qual é o alvo? Qual é o propósito número 1? Eu como pai é lançá-lo para Jesus, levá-lo ao conhecimento de Cristo Jesus. Esse é o propósito número 1 de um pai e de uma mãe. Amém? A responsabilidade é de quem? Ai. E agora? Lá no primeiro tópico a gente colocou não por vaidade, mas por responsabilidade, né? Porque o que a gente tem visto hoje é que há uma certa vaidade no sentido de ter filho, né? Eu tenho um menino ou uma menina. Os pais gostam de se exibir, né? Mas eles não conseguem ter a noção da responsabilidade que está diante deles.
confiou a nós pais, a omissão traz consequências. Exemplo do sacerdote Eli. Depois você confere lá na palavra, mas lá em Samuel, 1 Samuel diz lá, porque você honra, Deus falando para Eli, né? Porque você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. De quem Deus estava cobrando ali a responsabilidade? Da má educação dos seus filhos? Do pai. Então, lá em Deuteronômio 6 diz assim: e tu inculcarás a palavra de Deus aos teus filhos, sentado na mesa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Quando Deus deu essa palavra através de Moisés, ele estava falando com quem? Com os pais. Porque ele falou filhos. Se ele falou filhos, existiam pais. Então a responsabilidade é nossa de educar os nossos filhos. A responsabilidade é nossa. E aí temos uma realidade hoje das famílias que está nessa maneira aí, ó. Só 12% das famílias se empenham na educação dos filhos. Vamos crer que nós fazemos parte desses 12% também? Levanta a mão, você aqui. Amém? Glória a Deus. Estudo da ONG Todos pela Educação mostra que a maioria dos pais não se relaciona com a escola, não acompanha o número de faltas, nem o dever de casa. Revista Veja 6 de 11 de 2014. Esse é um estudo que foi feito no ano passado, que apenas 12% dos pais se preocupam em olhar no caderno do filho, saber que lição que ele está fazendo. 12% se preocupam de ir numa reunião de pais e mestres da escola. 12% levam seus filhos regularmente para a escola ou vão buscá-los na escola quando podem. 12% apenas de pais conversam com o professor e perguntam: como é que está o meu filho? Será que tem alguém que falta fazer aqui isso nesta noite? Pense nisso. Porque você tem passado um tempo com o teu filho, mas o teu filho tem passado um tempo com o professor. Essa classe então, hoje está tão difícil, a gente vê os professores sendo ameaçados. Se um aluno tira a nota vermelha, é capaz de levar um tiro o professor, porque o aluno não aceita mais isso. Mas nós temos que ensinar os nossos filhos a respeitar os professores. E aí você precisa se envolver com a escola. Pesquisas feitas na Inglaterra mostram que os pais passam apenas 6 minutos proveitosos com os filhos. Olha só. Faça um cálculo aí. Vamos lá. Segunda-feira. Você sai para trabalhar. Você vem almoçar em casa, não sei. Você chega do trabalho. Aí você fica com o teu filho. Quanto tempo o teu filho fica com você, pai? E com você, mãe? Quanto tempo? Faz o cálculo. Não, vai dar mais ou menos, de manhã fica uma meia hora, daí na hora do almoço mais uma meia hora, daí eu chego 6 horas em casa, 10 horas a gente vai dormir, então vai dar mais 5 horas. Uau! Mas quanto tempo você fica com o teu filho com qualidade? De você jogar os brinquedos no chão, dizer: filho, vem cá, vamos brincar agora, vamos montar o Lego aqui, vamos montar esse quebra-cabeça. E ali você vai estar conversando com o teu filho olhando no olho. Quanto tempo você faz isso por dia? Isso é por qualidade com o teu filho. Sabe que isso vale muito mais do que horas de estudo, às vezes, na escola, do que tempo com o filho na frente de uma televisão. Quando você desliga tudo em casa e você olha nos olhos do teu filho e brinca com ele, essa arte de brincar, isso vale muito para o teu filho, para você e para a família. E a pesquisa diz que os pais hoje apenas se dedicam 6 minutos. É muito pouco. Pense nisso. Se dedique um pouco mais. Talvez uma meia hora, talvez 1 hora por dia. Brinque com os seus filhos. Quanto tempo faz que você não brinca com o teu filho? Às vezes a gente acha que brincar é ver televisão, é botar o filho na frente da rua, dando bicicleta, você olhando. Não. Brincar vai muito além disso. É você andar junto com o teu filho de bicicleta. É se o teu filho já tem 12, 13 anos e compra um skate, vai lá e compra um long, então.
e vai andar junto com o teu filho. Não basta ser pai, tem que participar. Amém? A questão do tempo ali, né? Que fala, a falta de tempo para educar os filhos é uma consequência da época em que vivemos, que tem afetado drasticamente a educação das crianças. Hoje a gente fala assim, coitado do tempo, né? Porque toda a culpa sempre é dele. Ah, não deu tempo. Ah, eu não tive tempo. Eu nunca posso porque eu não tenho tempo. Né? Até com relação às atividades que de repente a gente faz na igreja, ah, nunca dá tempo, não dá tempo. Então eu falo assim, o tempo, coitado, ele tá difícil para ele, preocupado de tudo agora. Esse dia eu estava em casa à noite e daí eu tinha bastante coisa para fazer, porque nós vivemos num tempo que tem bastante coisa para fazer, né? Todo mundo arruma coisa para fazer. Né? Hoje não é que nem quando nós morávamos lá na roça, lá em Canoinhas, né? No meio do sítio lá, que tinha pouca coisa para fazer. Mas agora a gente tem um monte de coisa para fazer. E aí esse dia eu estava em casa, lá e tal, e tinha um monte de coisa para fazer. Na Laura veio e puxou minha calça, pai, brinca comigo. E eu falei, filho, o pai tem que terminar aqui um assunto. Ela, pai, brinca comigo. Aí alguma coisa veio assim na minha mente e disse assim, esse tempo vai passar, brinca com ela. Eu larguei aquilo que eu estava fazendo, não era tão importante. Importante era eu sentar com a Ana Laura, brincar com as bonequinhas dela junto com ela. Eu era o médico, ela era a paciente, eu era o Ken, ela era a Barbie. Então você tem que brincar com o teu filho. Né? Sabe qual que é a maior alegria de um pai? É um filho dizer assim, pai, você é o meu herói. Você sempre foi o meu herói. Pai, você é o meu namorado. Na Laura já falou isso para mim, pai, você é o meu namorado. Isso não tem preço. Mas isso vem da noite para o dia? Vem naturalmente? Não. Você tem que dedicar tempo com o seu filho. Então vamos aumentar essa estatística de 6 minutos aí? Amém? Você está acordado aí ou não? Diga amém. Amém. E aí nós temos um fenômeno, não é o Ronaldo fenômeno, certo? Mas é um fenômeno desta geração chamado terceirização. Né? E aí os pais estão terceirizando o trabalho que é deles, que é meu e que é seu trabalho, e que é do seu. E aí nós começamos a terceirizar para a escola. Então, eu quero que meu filho respeite os seus avós, mas é o professor que ensine lá coisa de respeito. Eu quero que o meu filho não roube, mas é o professor que ensine meu filho a não roubar. E aí a gente começa a terceirizar o trabalho que é nosso. E aí um outro agente que entra aqui nessa terceirização é a igreja. Aí a gente acha que a função, pastor, ou Tiago, você que tem que evangelizar meu filho. Entendeu? Fala de Jesus para ele. Amém? Ele também tem que fazer isso. E ele faz muito bem isso. Mas por que não você começar a ler a palavra de Deus em casa? O Pedro, desde o dia que ele nasceu, e hoje a Ana Laura também, sempre nós lemos uma historinha para ele, da Bíblia. Agora nós temos esse recurso aí do YouTube, tem vários desenhos da Bíblia lá, você vai e coloca lá, vê o desenho antes de dormir, tranquilo. Você está plantando a palavra de Deus no teu filho. Não espere a escola dominical. Você pode começar em casa. A escola dominical vai complementar aquilo que você já começou. É importante que o Miro está falando, eu estou vendo que tem bastante bebês aqui, né, na igreja, tem bastante pequenininhos. E a gente fica às vezes esperando, né, eles crescerem. Vamos esperar eles crescer para a gente ensinar. Não, gente. A gente começa a ensinar desde o dia que eles nascem. A palavra é lida desde o dia que eles são bebês, que estão dormindo e amanhã da Bíblia para eles. Nós tivemos muitas experiências com Pedro do que foi ensinado para ele nessa fase de bebezinho, ele hoje dando respostas, né? Esses dias ele tocando violão e dedilhando a música que a gente colocava para ele na maternidade, que era do Filho do Homem, né? Ele leva onde eu posso ouvir sua voz, e a gente sempre ele estava escutando, e esses dias ele dedilhando aquela música, e ele falou, nossa filho, você já pensou que essa música foi a primeira louvor que você teve experiência quando você veio ao mundo e você escutou lá na maternidade, hoje você está tocando essa música para Jesus. Então hoje ele está tendo experiências com Jesus do que foi plantado no coração dele quando ele era só um bebê. A palavra era lida para ele quando ele era um bebê. Né? Segundo estudos, psicólogos dizem que a criança de 1 a 5 anos, tudo que você ensinar para ela, nunca mais ela vai esquecer. Você quer formar a moral do seu filho? Forme nessa idade. Ensine valores, ensine virtudes nessa fase. A gente quer que eles cresçam para eles interagir com a gente, né, conversar, mas você não tem que esperar eles crescerem. Ensine. Com 5 anos, até 5 anos, de 1 a 5 anos, desde quando eles
terceirizando, eram as babás, né? E depois os avós, e depois tios, tias e amigos. Será que os avós, os tios não têm ficado mais tempo com os filhos de vocês do que vocês? Pensem nisso. Quem está educando os seus filhos? É você? Ou são os tios, são as tias? E que princípios esses tios têm? Que princípios o professor tem? Que princípios as pessoas que estão ficando com os filhos de vocês têm? Vocês já pararam para pensar sobre isso? A formação moral é responsabilidade dos formação acadêmica e intelectual é a função da escola. Então, isso tem que ficar muito claro para nós, que a responsabilidade moral é minha. Eu tenho que incutir na vida do meu filho o que é o certo e o que é o errado. Nós cristãos devemos ensinar aos nossos filhos o que é santo e o que é profano. Porque se nós não ensinarmos, o mundo vai ensinar da maneira dele. E se nós não colocamos esses princípios na vida dos nossos filhos, como eles vão despertar o conhecimento do eterno um dia na vida deles, se não foi plantado? Certo? A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. O tempo vai passar e nunca mais voltar. Pense nisso. Aquela hora que eu contei para vocês que na hora puxou a minha calça, pai, brinca comigo. Aquele tempo já passou. Não vai voltar mais. Eu preciso brincar com meu filho. Eu preciso brincar com meu filho. Eu preciso falar do amor de Deus para o meu filho. Você já contou a tua história para o teu filho? Olha, eu vou dar um desafio para vocês aqui essa noite. Vocês já contaram como vocês se conheceram, papai e mamãe? Aonde vocês se conheceram? Como você se converteu a Cristo? Aonde você nasceu? Conte isso para o teu filho. Isso é história, é legado que isso vai deixar para o filho de vocês. Passos para a educação. Então, a gente colocou educar sem frustrar. Se a gente for falar, mas o que é educar sem frustrar? Né? A gente vê quantos pais que estão, às vezes, frustrados. Falam, eu faço tudo, eu corrijo, eu faço tudo e não vejo o resultado. Né? E muitas vezes a gente tem que prestar atenção no dia a dia, no que a gente faz com os nossos filhos, porque a gente também erra. Como pais, nem sempre a gente acerta, às vezes a gente erra. Eu tive uma experiência com o Pedro, nós estávamos na casa de uns amigos, e o Pedro teve uma situação com um menino, e eu repreendi ele, fui muito dura com ele, ele nem devia tanto naquela situação, e o Miro tirou dele o privilégio de fazer um passeio que eles iam fazer com o Miro mais o outro amigo com os filhos. E o Miro falou, filho, você errou, então você perdeu o privilégio. E naquele momento o Pedro fechou o coração dele, e eu fiquei me sentindo culpada porque ele não tinha errado, sabe? Eu quis proteger o menino e acabei prejudicando meu filho. E eu vi que ele ficou frustrado, não com o Miro que tirou o privilégio dele, mas comigo que repreendi ele. E Deus, naquele momento, porque tem hora, gente, que educação de filhos, a gente precisa perguntar para Jesus, né? Deus, o que eu faço agora, né? Eu não sei o que fazer. E todo esse tempo a gente falando sobre educação de filhos, tem horas que eu não sei o que fazer e eu pergunto para Deus. E eu perguntei para Jesus, e Jesus falou assim, restaura no coração dele o que você está perdendo, porque senão você vai afastar o coração dele de você. E naquele momento eu senti a voz de Deus e eu fui e conversei com o Pedro. Falei, filho, eu acho que eu exagerei, a mãe errou com você e eu queria te pedir perdão. Naquele momento eu quebrei com ele uma barreira que até eu acredito que ele fechou o semblante dele comigo. Na hora que eu pedi perdão para ele se abriu para mim. Então eu vi que o coração dele se abriu para mim de novo. E naquele dia Deus estava me ensinando que eu preciso educar meu filho sem frustrá-lo, né? Que eu não posso perder o coração do meu filho. Meu filho tem 12 anos. Eu não posso perder nesse momento o coração dele. Então, nesses detalhes, gente, tem hora que a gente erra, que a gente faz coisa errada, a gente tem que reconhecer também os nossos erros e resgatar o coração dos filhos. Se a gente perder o coração do filho, às vezes é muito tarde para recuperar. Lá em Efésios 6, 4, essa palavra que a Bíblia falou diz lá, e vós pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Então a gente toma cuidado, porque às vezes a gente irrita os nossos filhos. Às vezes a gente dá uma ordem para eles
e depois eles cumprirem, a gente cobra de novo, ou a gente fica cobrando, você irrita teu filho. A ordem foi dada, nós ensinamos na educação de filhos que os nossos filhos devem obedecer imediatamente, completamente, sem murmuração e sem desafio. Amém? Uau! Isso nós conseguimos quando nós demonstramos no Senhor, da forma correta, olhando no olho, as regras sendo claras. Então, isso a gente consegue. Agora, isso que a Bíblia contou, esse testemunho dela, faz quanto tempo que você não pede perdão para o teu filho? Porque eu sou o paizão, eu sou o autoridade na casa. Nós erramos com os nossos filhos. Nós devemos, às vezes, consertar com os nossos filhos. Às vezes a gente exige que os nossos filhos devem pedir perdão para nós, mas nós não pedimos perdão para eles, porque não existe pai perfeito. Às vezes nós chegamos cansados em casa, às vezes nós chegamos estressados com o nosso trabalho, e às vezes a gente corrige os nossos filhos da maneira errada. Talvez Deus esteja ministrando no teu coração nesta noite. Talvez até esta noite você possa chegar em casa e ministrar na vida do teu filho, pedir perdão e reconciliar com a vida do teu filho. Amém? Construindo um lar em casa. Esses dias eu tive uma experiência até com relação, eu já tinha tido uma experiência nessa questão de lar, né? De entender qual que é a diferença de se ter um lar e se ter uma casa. E até, acho que depois de um ano, não sei quanto tempo que agora o Facebook dá aquelas negócios de você, um ano passou e ele mostra lá o que aconteceu no ano retrospectivo. E daí até apareceu, acho que a Ellen tinha escrito alguma coisa sobre a questão do lar, né? Que ela até colocou que eles estavam em busca de uma casa, né? E ela até me marcou e falou assim, a Vi tinha falado que não importava a casa, que nós já tínhamos um lar, né? Era isso. E daí eu li esses dias, porque fez a retrospectiva e apareceu lá para mim, e nessa hora, a gente preparando essa ministração, me veio essa questão do lar, né? Porque nem sempre, às vezes a gente tem uma casa, mas nem sempre a gente tem um lar. Então a gente precisa construir um lar em casa. Amém. E aí, esse é o momento que nós vamos fazer com vocês, e a gente vai fazer um momento agora do presente. E eu queria que vocês entendessem, você pai, você mãe, que existe um versículo que diz assim, Salmo 127 diz, esperança do Senhor são os filhos. E você é muito importante para o filho de vocês. E nós temos aqui na frente um presente. Vocês não sabem o que tem dentro desse presente. Então, eu queria que vocês levantassem, o pai e a mãe, viessem aqui na frente. Aqui. A gente, na verdade... Começa por aqui e vem aqui ver. Você vai abrir a caixa e você vai ver o que tem aqui dentro. O que tem aqui dentro é um presente para o filho de vocês. Na verdade, assim, gente, a gente separou aqui um presente que é para o filho de vocês. E esse é o melhor presente. É o que Deus tinha de melhor. Ele separou para o filho de vocês. A gente queria que vocês vissem qual é o melhor presente, né, para a vida dos filhos. Então, pode vir casal, quer vir? Podem vir cada um assim. O casal pode olhar junto, né, e depois dar a oportunidade para o outro casal olhar. Né, entender qual que é o presente, qual que é o melhor presente de Deus, né? Será que esse presente é bom? Será que é ruim? Você abre, olha e fecha. Será que esse presente tem suprido tudo que Deus tem para os filhos? É o melhor. Deus, na verdade, Deus, na verdade, não podia ter separado o presente melhor. Ele escolheu o melhor dele e falou, esse presente é para o filho dele. Não é? Como é que é esse presente, hein? Vamos fazer uma reflexão? Não é o último Lego, não é a última Barbie, o melhor presente para o seu filho. Não é o quarto decorado, não é o melhor cobertor, não é a melhor escola. Há um presente muito mais valioso para o seu filho. É legal esse presente, né? Jesus é bom, né, gente?
Né? Quando eu me deparo com um Pedro na hora, eu falo, puxa Deus, obrigada porque o Senhor confiou em mim quando o Senhor me deu o Pedro na hora. O Senhor depositou confiança em mim. E eu tenho que fazer o melhor por eles, porque o Senhor depositou essa confiança, né? E eu preciso retribuir isso ao Senhor. Amém. Pode tirar a música. Talvez eu possa fazer uma outra pergunta para vocês. Eu tenho sido um bom presente para o meu filho? Pare para atenção, faça essa introspecção. Eu tenho sido um bom pai? Eu tenho sido uma boa mãe? É o momento da gente pensar nisso, porque é uma responsabilidade muito grande que é dada para nós, irmãos. E nós temos que fazer dessa responsabilidade uma bênção. Amém? Glória a Deus. Vamos passar aqui. Qual material? Esse material que eu esqueci na mesa. Não trouxe, esqueci. Mas de novo você esqueceu, Miro. Então, a segurança dos filhos depende do relacionamento marido e esposa. Responsabilidade. Não, mas eu não Filho, trouxe. sai isso agora. Eu não trouxe, calma. Meu Deus. Não trouxe, Vivian. Eu Você não dá sempre pra confiar cobra, em você. né? Você sempre Não dá pra cobra. confiar em você. Não, dá licença, deixa eu terminar a palestra. Nós estamos aqui na igreja do É uma hipocrisia que nós estamos vivendo, porque nós estamos falando para eles que tem que educar filhos e nós não estamos vivendo isso. Você é uma chata, você é uma pessoa que E sempre você me cobra, é responsável. tá? Você é uma pessoa que sempre está me cobrando. Da família. Não. Você não faz as coisas direito, entendeu? Você não chega no horário, você Eu não acho chega que- tarde, você não tem tempo para os filhos. Eu acho que eu tenho que ir embora. Tá? Eu tô indo. Sinceramente, não dá. O que vocês sentiram com isso? É só É isso, né, gente? Sim, é isso. É assim que os filhos ficam quando os pais brigam, eles se escondem, né? Assim criança. A gente se esconde, a gente fica com medo, né? A gente pensa, será que eles vão ficar juntos? Será que o pai vai embora? Será que a mãe vai embora? É esse o sentimento das crianças, não é? Não é assim que você sente? Temos que vigiar, gente. É os detalhes que fazem a diferença. O mundo, a segurança dos filhos depende do relacionamento marido e esposa. Quando a gente fala de educação de filhos, a prioridade é o casal, é o casamento. o sentimento que vocês tiveram agora, os que caíram na pegadinha, esse é o sentimento que os nossos filhos têm, quando às vezes tem uma discussão. Então, eu faço um outro desafio para vocês. Se durante esses dias que passaram, durante essa semana, vocês tiveram alguma coisa que não estava legal no relacionamento de vocês, consertem na frente dos filhos de vocês. Porque às vezes a gente divide na frente dos filhos, mas a gente não restaura na frente dos filhos. Então é importante isso. Dá um abraço aí no seu marido, no seu esposa. É importante, porque às vezes o que acontece? Deixa eu dar da minha esposa aqui também, porque Tá tudo foi bem só uma entre nós, dinâmica. viu? Ele é super responsável, né? Glória a Deus. Então, assim, o importante da restauração é o seguinte: quem teve experiência, gente, a gente fala assim, hoje, às vezes a gente adulto, a gente leva feridas de uma infância que houve muito isso, né? O Miro, ele conta muita experiência dele com relação aos pais, tinha muita briga. Então, o que criou uma insegurança, criou feridas no coração da gente. Às vezes, os pais se separam, aquela coisa toda. Às vezes, os pais continuam vivendo juntos e até ficam bem. Às vezes, eles brigam, daqui a pouco eles estão se beijando, mas no mundo do filho não houve nada. Tipo, eles brigaram. Será que o pai vai embora? Será que a mãe vai embora? Então, por isso que é importante falar: o pai e a mãe tiveram um problema, a gente, né, discutiu, mas está tudo bem, viu, filho? Está tudo bem, né? Porque dentro do coração deles, até eles entenderem que está tudo bem, que ninguém vai embora, que só foi um momento, né? Eles criam, a criança, a cabeça dela não é igual, não, né? A imaginação deles não vai longe. E aí nós vamos para a segurança. Então, aí completa isso que a gente falou até agora. Pai, o melhor presente que você pode dar para os seus filhos é amar a mãe deles. Busquem acordo no que diz a respeito da educação dos seus filhos. Separem tempo para o namoro. A segurança dos filhos depende do amor de vocês. Faz quanto tempo que você não leva a sua esposa no cinema, vai? Ai, agora eu pensei em cutucar. Faz quanto tempo que a esposa não faz aquela comidinha que o marido gosta? Prepara o jantar romântico, né? Quanto tempo de casado? Precisa restaurar isso.
O casamento, irmãos, olha aqui, o casamento é que nem um castelo firmado na rocha, né? Que é Cristo Jesus. Então o castelo você vai construindo, o casamento cada dia você vai colocando um tijolinho. É uma flor que você manda para a tua esposa num dia inesperado, não vale dia das mães, né? Porque não combina, né? Não vale dia dos namorados, porque já é obrigação dar no dia do namorado. Mas um dia inesperado você leva um buquê de flores para ela. Num dia inesperado você leva um anelzinho, um pingente, ou num dia inesperado na frente de algum ambiente você vai lá e dá aquele beijão nela, que faz tempo que você não dá, ou se dá todo dia, não sei. Então, momentos que você vai construindo esse castelo de amor. Porque aqui nesse tópico da segurança é muito importante essa questão do relacionamento, porque às vezes tem aquele bebezinho tão fofinho que é mais legal ficar com ele do que ficar com o pai deles, né? Tipo, e acaba deixando o marido de lado, a esposa, eles focam tanto no filho, aí entramos num outro risco que é um assunto que se a gente for falar vai longe, que é o risco da paternidade centralizada nos filhos. São os filhos que são o centro do universo, eles mandam e desmandam dentro de casa, né? Então o risco está aqui, ó. Quando o casal não alimenta o seu relacionamento. Nós conhecemos um casal, Jaime Kemp e a sua esposa Judith. Eles toda quarta-feira, é um pastor lá de São Paulo, eles toda quarta-feira eles vão na cantina. Eles são americanos, mas vivem aqui no Brasil. Ele pega essa gatinha, ele fala assim, pega minha gatinha e eu vou para a cantina. É o momento do casal. O que eu falei lá no começo da palestra? Os filhos vêm e vão. Quem que vai ficar tomando sopinho? É o casal. É o casal. Os filhos, vocês vão educá-los, vão ensiná-los, vão prepará-los, mas um dia eles vão formar outra família. E a família de vocês vai continuar, o marido e a mulher. E vocês precisam continuar esse amor todos os dias. Amém? Não podemos centralizar tudo nos filhos, nós temos que ter o nosso tempo. Deixa o filho lá com o robô. Nesse dia você faz uma terceirização santa, né? Terceiriza esse dia lá, combina com os avós, com a titia, né? Com o chuveiro e tal, deixa lá, né? E aí você vai ter um tempo com a tua esposa, amém? Um desafio para os varões aí, faz um agrado para a esposa aí. Vamos passar aqui mais um. E aí nós vamos falar um pouco agora sobre o coração. A palavra de Deus tem mais de quase 900 citações da palavra consciência ou da palavra coração. E o coração dos nossos filhos são como uma folha em branco. Os nossos filhos, eles herdam um temperamento que já vem. Deus coloca um temperinho, né? Quando está vindo à tona ali, os nossos filhos, Deus coloca um temperinho. Uns é um pouquinho mais apimentado, outros é um pouquinho mais, né? Mais tranquilo, um pouquinho mais salgado, mas é o que o Senhor nos dá. Agora, a educação, ela tem que ser igual, independente desse temperamento dos nossos filhos. Não adianta colocar desculpa assim, mas puxou a avó, puxou não sei quem, mas a educação tem que ser a mesma. Independente se os nossos filhos são agitados ou não, nós temos que ensinar princípios de obediência, princípios de honra, princípios de verdade, princípios de amor. Nós devemos ensinar aos nossos filhos. E o alvo dos pais é o coração. Nós não podemos, na educação judaico-cristã, até os anos 60, 70, era muito autoritarismo, né? Os filhos obedeciam por medo. Sabe que alguém teve essa educação aqui? O pai só olhava. Porque o filho, ele não obedecia porque ele queria honrar o pai, mas ele tinha medo de levar um tapa na cara, ele tinha medo, era por medo. Não é isso a educação do filho segundo a maneira de Deus. Os nossos filhos, eles serão obedientes, porque eles querem honrar os seus pais. Eles têm o temor do Senhor no coração. O coração é igual à consciência. Os valores são ensinados, não se aprendem sozinhos. Os valores têm que ser ensinados. Eu tenho que ensinar aos meus filhos que, quando eu recebo uma visita em casa, a primeira pessoa a ser servida é a visita. São os avós, são os tios, eles têm que ser honrados primeiro. Mas quem que vai ensinar isso para os nossos filhos? Nós, pais e mães.
E nós colocamos a razão moral, né? Tudo que a gente ensina para os filhos, né, a partir dos 4, 5 anos, eles já tem que vir com uma resposta moral, né? A gente fala assim, antes dos filhos aprenderem a pensar moralmente, aprender a pensar, eles têm que saber agir. Quando eles são pequenininhos, não pode fazer isso, não pode jogar comida no chão. Não pode. Essa é a única explicação. Conforme eles vão crescendo, você vai dando razões morais para isso. Você não pode jogar comida no chão, porque a comida foi Deus que nos deu, e é onde você vai começar a colocar ensinamentos que vão entrar no coração deles, que é essa folha em branco, tá? Então, sempre o ensinamento tem que vir com uma resposta moral junto, né? A partir dos 3, 4 anos, a gente já começa a utilizar-se disso. Caráter, a parte ensinável. Nesse coração, nessa folha em branco, existe o caráter de uma pessoa. E aí que está a parte ensinável, baseada em respeito, honra e honestidade. Se a gente fosse fazer um quadro para colocar numa parede, a gente deveria colocar essas palavras escritas: respeito, honra e honestidade. Uma vida em sociedade não deveria estar escrito, na minha opinião, na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso. Respeitamos, porque foi colocado por uma autoridade, mas poderia estar escrito respeito, honra e honestidade. Talvez não teríamos tanta corrupção como temos hoje. Aí você se pergunta, né? Mas são só 3 palavrinhas, em que momento eu ensino, né? Em todos os momentos. Quando você ensinar respeito, honra e honestidade, você vai ensinar honestidade, que seu filho não pode roubar, que o que não pertence a ele não pertence. Às vezes uma criança pequenininha chega com um lápis diferente da escola, né? E às vezes, isso é um lápis, quem que vai se importar com lápis? Será que você está ensinando? O filho sempre fala, né? Graças a Deus isso não vai acontecer com os nossos filhos, mas ninguém começa assaltando banco. A pessoa lá, quando ela é criança, ela não é ensinada. E o que não me pertence, não me pertence. Pertence a outras pessoas e eu tenho que devolver. Então lá em casa é o seguinte, apareceu coisa diferente de quem pode devolver. Não te pertence. Então sempre tem que ter uma explicação e ali a gente está ensinando para eles honestidade. A gente ensina honra com relação aos mais velhos, quando ensinamos honra às autoridades, respeito, orar pelas pessoas mais velhas, orar por autoridade e assim por diante. Se chega em casa um lápis diferente, uma caneta diferente, um apontador diferente, nós falamos com os nossos filhos: olha, isso não te pertence. Peguei por engano, tudo bem, então amanhã você deixa na escola. Porque aquele que perdeu vai procurar a secretaria. Existe lá achados e perdidos, e a pessoa vai lá. Esses dias o Pedro perdeu a blusa dele. Ele foi lá no achados perdidos, estava lá a blusa dele. Então, esses são os princípios que nós devemos plantar na vida dos nossos filhos. A gente colocou, nosso alvo não é o exterior, mas as atitudes que vêm de dentro para fora, os valores do coração. Quando o Miro falou de questão de a questão de você obedecer por autoritarismo, por medo, filho que obedece por medo, ele não tem atitude de coração, ele tem atitudes exteriores, ele obedece porque ele tem medo. Então, na ausência do pai, ele pode não ser aquela mesma pessoa, né, que ele é na frente dos pais. Então, quando a gente trabalha o coração, as virtudes e os valores, eles estão incutidos. Não tem aquela questão da famosa consciência pesada? Às vezes você faz uma coisa, puxa, pesou minha consciência. Por que pesou a sua consciência? Porque existiam valores dentro de você que diziam para você que você não poderia ter feito o que você fez. Né? Hoje a gente tem o Espírito Santo, né? Que a gente às vezes, sem querer, fala uma mentira ou conta alguma coisa e fica, meu Deus, eu não podia ter feito aquilo. Né? E aquilo fica me incomodando e você tem que consertar aquilo. E é porque esses valores um dia entraram no seu coração e você entende que isso não pode fazer. E assim acontece com as crianças. Quando são valores que são colocados no coração deles, eles podem até errar, mas a consciência deles vai pesar e eles vão buscar o conserto, porque aquilo vai incomodar eles até eles se consertarem. Até o próprio Cristo disse: pois a boca fala o que está cheio do coração. O que sai da nossa boca é o que está no nosso coração. E o que nós temos plantado no coração dos nossos filhos? Será que nós temos plantado o amor? Será que nós temos plantado o domínio próprio? Será que nós temos plantado o domínio próprio? É uma coisa muito séria isso. Hoje a gente vê pessoas iradas, pessoas que não têm controle, porque não foi incutido o domínio próprio. Às vezes o Pedro, ele é um menino muito, ele gosta das coisas certas. E às vezes quando ele não acontece isso na vida dele, as coisas, ele vê alguma coisa que está errada, ele fica nervoso. Mas rapidamente ele vai se acalmando.
Mas nem sempre foi assim. O Pedro já teve um momento que ele ficou irado, ele queria ir lá resolver da forma dele. Mas nós fomos ensinando: olha, filho, você tem o Espírito Santo de Deus. Você precisa dominar isso dentro de você. Ore ao Senhor, peça discernimento. Perdoe aquela pessoa que fez isso com você. Ela fez num momento também de nervosismo. Então nós devemos ensinar aos nossos filhos domínio próprio. O Pedro dizia: domínio próprio, domínio próprio. Justiça. Nós temos que ensinar o senso de justiça para os nossos filhos. Quem tem 2 filhos aqui, ou 3? Acima de 2 filhos, levanta a mão. Quem tem acima de 2 filhos sabe que às vezes acontecem uns entreveros entre os filhos. Não acontece? Às vezes acontecem lá uns entreveros. E aí quem é o senso de justiça? É você, mamãe. É você, papai. E você tem que dar essa liberdade para eles. Você tem que ensinar os filhos: olha, filho, se acontecer alguma coisa, se a Ana Laura pegar alguma coisa que não é dela, que é seu, você não precisa usar de violência e nem de a demonstração verbal que a gente fala lá em casa. Venha e fale com o papai vai resolver. Eu sou o centro de justiça. Eu sou o governador moral dos meus filhos. Você é o governador moral do seu filho? Pense nisso. Paciência. Nós temos que ensinar os nossos filhos a ser pacientes. Essa geração fast food aí, né? Tudo para ontem, né? Vamos no McDonald's, 5 minutos a pouco para isso. Né? Os nossos filhos, eles já nascem com tudo acelerado. Eles saem da maternidade, você põe eles na cadeirinha, bebê conforto, eles já estão olhando os postos passar bem rápido assim dentro do carro. Quer dizer, eles já nascem com a síndrome do pensamento acelerado. Que o Augusto Cury, um autor aí, que a gente recomenda vocês lerem, ele fala sobre isso. Que as pessoas estão vivendo a síndrome do pensamento acelerado. Tudo quer para ontem. Tudo tem que ser já. E as coisas do Senhor não são bem assim. Tudo tem o seu tempo determinado. Na verdade, as coisas do Senhor exigem muita paciência, né, gente? Agora nós estamos, exige paciência. Agora nós estamos numa fase que o Pedro já tem 12 anos. Aquele menino lindo lá. Né? Não estou aceitando ainda. Nós estamos vivendo uma nova fase com o Pedro. E aí nós vamos ter que trabalhar na paciência na vida dele. Ele vai ter que se conservar puro até o dia que Deus mostrar a mulher que um dia ele vai se casar. Mas ele vai ter que ter paciência em esperar o momento certo. Quem vai ensinar isso? Eu, a minha esposa, os pais. Gentileza. Como é que está o nosso mundo aí, irmãos? Vamos lá. Todo mundo é gentil? Educado? Esses dias eu peguei o ônibus aí, o meu carro ficou aí na Bíblia, eu fui de ônibus para o centro. Peguei o ligeirinho, né, aqui no terminal. E aí eu estava esperando para entrar dentro daquele tubo, né, tal. Aí chegou ali e tal. As pessoas não esperam umas as outras saírem para depois as outras entrarem. Então eu fiquei só olhando assim, né. Deu aquele estouro, todo mundo se batendo. Meu Deus, espera primeiro as pessoas saírem do ônibus, daí você entra. O cara não vai sair a 200 por hora. E aí eu fiquei esperando e tal, aí todo mundo se matou, se cotovelou, aí ficou livre, eu falei, entrei tranquilo. Então, cadê a gentileza? Esses dias eu fui entrar no elevador lá no prédio, e aí eu passei a roleta e já tem um elevador, passei a roleta, aí passou 2 meninos, um senhor e um menino, e aí veio uma mulher atrás de mim e tal, apertamos o botão, esperando o elevador chegou, aí o senhor e o menino entraram no elevador e eu dei a vez para senhora que estava ali, ela entrou, ela me olhou assustada. Nossa, obrigado pela sua gentileza. Parece que gentileza hoje em dia é uma vitória, é meio que uau! Aonde está a gentileza? Então nós temos que ensinar os nossos filhos a ser gentis, né? Aonde começa essa educação? Em casa, no laboratório da vida, na universidade da vida, que é o lar, que é a família. Honra. A honra é uma coisa importante, né? A questão de honrar os pais, honrar as autoridades, honrar os avós, né? A gente sempre fala para as crianças, lá em casa a gente tem a gente resgata muitos valores trabalhando em educação de filhos. E um dos valores que a gente resgatou é a questão da bênção, né? Benção, a gente veio para cá, a Ana Laura veio correndo. A benção, mãe, ela também pediu a benção. A gente não pode sair sem dar a benção para ela, ou se ela sai, ela tem que vir pedir a benção. E agora ela está pedindo a benção apostólica. Vai, a benção apostólica. Quando os filhos, entendo, irmãos, isso parece ser uma brincadeira, mas no mundo espiritual
é: o Pai está me abençoando. Eu tenho a aprovação do meu Pai. A mensagem que você está passando quando você vai lá, o teu filho antes de dormir, você ora com ele, você abençoa o seu filho, o teu filho está recebendo: o Pai me ama. O Pai aprova a minha pessoa. O Pai está afirmando a identidade daquele filho. Isso é fantástico. Imagina você, varão, tivesse recebido isso do teu pai. Talvez hoje nós seria um pouco mais diferente. Mas graças a Deus, que Deus hoje nos deu uma nova criatura. Nós somos uma nova criatura. Na verdade, esse assunto de bênção, ele é bem, tem bastante coisa para ser falado, né? Mas o Miro falou uma questão importante, né? Então, assim, se não houve esse recebimento que o Miro falou, amanhã o Miro vai estar falando um pouquinho mais. E é um resgate de Deus na nossa vida, né? Eu vejo assim, se não teve do Pai, Deus hoje tem nos abençoado e essa bênção tem vindo dele sobre nós, né? Mas a gente tem a oportunidade de fazer com que os filhos vão plantar isso hoje no coração deles, para que no futuro eles não sofram algumas coisas que de repente a gente sofreu por não ter tido essa oportunidade. Plantar sabedoria na vida dos nossos filhos, respeito, né? Plantar honestidade, tudo que é meu, tudo que é seu, se quiser alguma coisa tem que pedir, né? Imagine como é que fosse o mundo quando você perdesse a sua carteira. Perdi minha carteira. Aí você pensa assim: não, eu vivo num mundo perfeito, eu vou fazer o caminho que eu fiz, que eu fui daqui no terminal, no cercado, e quando eu fui andando, eu achei minha carteira, estava lá, ninguém mexeu. Poderia ser assim, deveria ser assim. Mas as pessoas são desonestas, as pessoas querem tirar vantagem. Se eu achei algo no chão, não vou mexer, não é meu. Nós vimos ensinando isso para os nossos filhos. Uma vez aconteceu um deslize, nós achamos um negócio no chão lá, e eu peguei, olha, aí minha esposa puxou ele, não pode pegar. Então o casal tem que ajudar o outro, porque isso não nos pertence. A pessoa que perdeu aquele objeto, ela pode chegar ali e voltar e achar, a não ser que você esteja num lugar que você ache e ponha naquele lugar: olha, alguém pode vir aqui procurar e achar. E isso é muito verdadeiro, muito forte no coração das crianças, porque nem quando eles acham assim, às vezes até dificuldade, assim, de achar um dinheirinho, uma moeda, eles não mexem, eles não querem pegar. Eles pensam na cabeça deles: mas puxa, de repente a pessoa que perdeu pode voltar ali e procurar e vai estar ali, né? Ou se outra pessoa pegar, né, gente? Se está num ambiente, como o Miro falou, que a gente pode entregar para um responsável e dizer: ó, quem perdeu, né, se quer buscar, tá aí. Verdade. Temos que plantar a verdade no coração dos nossos filhos. O inimigo é o pai da mentira. E nós somos os representantes do Pai da verdade, que é Cristo Jesus. Uma das funções do Pai, além de você ser governador moral, você tem que ser aquele homem igual Jó era, homem íntegro, justo, que se desviava do mal, temente a Deus. Esse é o Pai que o teu filho está procurando. E você deve também plantar o temor do Senhor no coração do seu filho. Quando você está abençoando o seu filho, quando você está orando com o seu filho, quando você está contando os milagres que Deus fez na tua vida com o teu filho, você está criando o temor do Senhor na vida do teu filho. Ana Laura, um tempo atrás, ano retrasado, né? Ela caiu da cadeira e caiu a unha inteira dela. A unha inteira, essa aqui caiu inteira. Um pedaço do dedo. Quase um pedaço do dedo, até tirou uma ponta assim. E a gente levou para o socorro. E ali o médico falou: olha, pai, eu vou colocar de volta aqui, a gente vai colar de volta. Caiu, colocou de volta, mas a gente sabe que vai ser meio difícil a unha aí, não sei se vai dar certo. Eu falei: em nome de Jesus, essa unha vai ser restaurada para a honra e glória de Jesus. Hoje, se você procurar, quando você vê a Ana Laura, procura o dedinho dela. Você vai olhar, você não vê nada, é perfeito o dedinho. A unha nasceu, veio uma unha nova. Eu estava lá em São Paulo, fazia um mês já, que a Ana Laura estava com a faixinha, e a Bíblia tirou a faixinha, ela ligou para mim: Miro, tem uma unha nascendo. Glória a Deus. E nós contamos para a Ana Laura sempre esse milagre. Então a gente tem que contar isso para os nossos filhos. Isso você está gerando o que no coração do teu filho? Temor do Senhor. Na verdade, nesse tópico que o Miro falou, a gente usa muita questão do memorial, né? Nós temos um memorial onde a gente coloca, porque a gente tem uma facilidade muito grande de esquecer tudo que Deus faz na vida da gente, não é assim? Às vezes a gente passa por uma luta muito grande, Deus vai lá e entra com socorro, a cura, né? E daqui a pouco a gente começa a enfrentar uma outra luta. Puxa, acabou, esqueceu o que foi feito lá atrás. Você começa a viver aquela luta. Você esquece das promessas, esquece do que Deus tem para você. Então a gente usa muito o memorial. Quando a gente, por exemplo, Ana Laura, agora a gente está
meio se ajeitando com relação à casa, nosso memorial está meio guardadinho, mas quando ela aconteceu isso com o dedo dela, a gente colocou lá no nosso memorial um band-aidzinho, né? Então toda vez que a gente olhava para o memorial, ela lembrava, quando ela olhava aquele curativo, ela falava, foi quando Jesus me curou, né? Ele me restaurou meu dedo, né? E isso não vai ficar para ela, vai ficar para a geração dela, porque um dia vai vir os filhinhos da Ana Laura lá em casa, vai olhar o memorial e a Ana Laura vai falar, sabe aqui, filhinho? Um dia aconteceu isso com a mãe, quando eu era criancinha, e a geração dos netos e bisnetos. Então, nosso alvo sempre é na educação de filhos, não é a curto prazo, é a longo prazo. Nós queremos atingir as gerações, né? Educando filho e abençoando gerações. Você sabe por que aqui ainda tem cadeiras vazias? Porque os pais acham que educar filhos é um processo trabalhoso, que tem muito desgaste. Eu não vou perder tempo com isso. Aí ele terceiriza. Mas graças a Deus que vocês estão aqui e querem acertar na educação de filhos de vocês. A educação de filhos, irmãos, não é do dia para a noite. A educação de filhos leva tempo. É trabalhoso? Mas é gratificante para nós pais um dia vermos nossos filhos saudáveis e não perdidos por esta vida. Amém? Aqui diz, escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quem disse isso? Davi. Ele disse, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Aonde que nós guardamos as virtudes e esses conceitos? É no coração. Por isso, o coração é importante. Agora, se a criança, se o ser humano, essa criatura tão linda que Deus fez, não foi ensinada, não foi incutida esses princípios, olha como é que fica o coração da criança. Olha como é que fica o coração. Fica um coração endurecido, um coração que não tem valores. E aí, às vezes, a gente se pega no sinaleiro e vem uma criança pedir esmola para nós. E a gente vê aquela criança suja, falando um palavrão, te xingando. Agora você se pergunta, como foi a educação desse filho? Será que ela tem pai? Como é esse pai? E aí nós queremos que essa criança tenha um coração assim? Ela não tem um coração assim. Ela tem um coração assim. Mas Deus usa, ainda estamos usando as nossas famílias para influenciar essas outras famílias a nós incutirmos um coração desse na vida dos filhos. Um coração cheio de virtudes de Deus. Amém? A consciência cauterizada, só Jesus muda. Só Jesus. O ser humano não consegue mudar. Então, quando há uma consciência assim, quando a gente vê as pessoas fazendo tantas coisas, a gente tem visto tanta notícia, a gente pensa, como que aquela pessoa tem coragem de fazer aquilo? É uma consciência cauterizada. E essa consciência, só Jesus pode mudar, né? Nada é mais importante para a formação de uma família que é a educação moral dos filhos, pois uma família forte é uma igreja forte, é uma sociedade forte. Esse é o sonho do pastor. Se o pastor tem uma família forte, ele vai ter uma igreja forte e ele vai ter uma sociedade forte. E aí às vezes a gente vê muitas famílias se perdendo pelo caminho, porque os pais estão desistindo dos seus filhos. Nós não podemos desistir dos nossos filhos, nós temos que lutar pelos nossos filhos, nós temos que prosseguir, porque se nós tivermos uma família forte, a igreja do Senhor vai ser forte e nós vamos ter uma sociedade forte. Como é importante que saibamos criar os filhos na disciplina e a demonstração do Senhor. Não é pela força, mas é pela graça de Deus que nós a demonstramos aos nossos filhos. E aí vamos deixar para vocês algumas lições aqui. Trouxeram a caneta, o caderninho, vocês são alunos hoje, amém? E aqui lição de casa. Ame a sua esposa, marido, ame a sua esposa, ame o seu marido e ame os seus filhos. Ame, ame e ame. Abrace, beijo e muita alegria nessa família. Implantem o dia da família. E o dia da família, a gente sempre fala assim, use a criatividade, gente. Ontem, às vezes a gente montava a barraca no meio da sala. E é nesses momentos que dentro, quem depois o Thiago vai oferecer para vocês, nós estamos orando, de repente vocês participarem do dia de uma turma de educação de filhos, a gente tem um fenômeno que a gente chama de educação de filhos, que é a famosa janela
E às vezes no momento assim de brincadeira, de lúdico, os filhos eles abrem o coração para algumas coisas que eles não abririam se você ficasse pressionando, perguntando. Então a gente tem que preparar momentos, né? Às vezes a gente dá essa função para o pai, prepare momentos com o seu filho, que ele vai abrir o coração. Eu falei com o Miriam essa semana, o Miriam viajou e eu fui jantar com o Pedro, né? Às vezes a gente precisa ter um momento com o filho, e eu fui jantar com ele, e a gente estava num momento tão gostoso, e o Pedro assim, é menino, ele é meio na dele, e para chegar no coração dele é todo um jeito, não é assim invadindo o coração dele. Se a gente chega perto dele, como é que foi? Então ele fala, foi tudo bem. Ele não quer falar nada mais que isso. Então, a gente prepara momentos para que ele abra o coração. Então, eu fui jantar com ele e ele começou a abrir o coração e contar algumas coisas que eu não sabia. Então, nesse momento, ele abriu a famosa, que a gente chama a famosa janela aberta, né? Que é o momento que a criança se abre para o pai. E o dia da família é o momento que a família junto pode criar momentos, envolver os filhos nisso, né? Pode colocar eles para montar o dia. O que vocês acham hoje? Hoje a gente pode fazer a noite do hambúrguer. Lá em casa a gente já fez a noite do Japão, a gente pegou comida japonesa, todo mundo se vestiu de japonês, e né, a gente fez uma jantinha na sala. A noite dos avessos, a noite do pijama, né? Vocês já viram um monte de coisas dessas, né? A noite. Por que nós não fazemos dentro de casa? Né? Pega uma folhinha, uma coisa tão antiga, folhinha, né? Mas ainda tem, né? Lá nos materiais de construção ainda tem. Pega uma folhinha e põe na altura dos filhos de vocês. Se é filho pequenininho, põe ali, põe na parede e circulem o dia da família. Olha, pessoal, aqui ó, nós vamos agora instituir o dia da família. Então, toda sexta-feira, não tem culto sexta-feira, né, Tiago? Não. Toda sexta-feira vai ser a noite da família. Então, tem que cumprir, gente. E aí, a noite da família, nós vamos armar uma barraca na sala, nós vamos estourar pipoca, nós vamos fazer pizza em casa, vai envolver os filhos fazer uma pizza, põe lá um bolinho, nós vamos fazer a noite da família. Pessoal, pais, isso vai ficar marcado pro resto da vida dos filhos de vocês. Na verdade, eles vão chegar lá na frente e vai dizer assim, na aula do Pedro, lembra quando o pai fazia aquela barraca, que ele colocava aquela música, e aí ele se vestia de morangão? Lembra aquela vez que ele fazia isso? Ele cantava umas músicas, cantava tudo errado, mas era tão gostoso. São momentos inesquecíveis que vocês vão gerar na vida dos filhos. Você sabe que a questão da criatividade, por exemplo, quando a gente montava assim, tipo, vamos fazer a noite japonesa, a gente já aproveitava nesse momento, a gente orava pelo país, a gente colocava mais um vídeo, né? Curtinho, né? Porque crianças. Então ela é tão profunda que ela ensina o quê? Respeito. Ela ensina o quê? Paciência, porque os nossos filhos têm que saber a hora que eles têm que fazer as coisas. Eles têm que sempre esperar, assim como nós também. Então essa regrinha, você sabe que essa regrinha, ela até já trouxe pessoas para Cristo. Porque às vezes o casal, a família que sabe essa regrinha, está lá no parquinho, conversando com outro casal, e o filho vem lá e põe a mão. E aí o cara fica olhando ele com a mão ali, e depois pergunta, se o teu filho botou a mão, o que é isso aí? Aí eles falam, é uma regrinha da interrupção que nós aprendemos na igreja, no curso de educação de filhos, e aí você faz uma pessoa para a igreja. Né? Eles ficam E essa loucos pessoa para é conhecer. Jesus. Eles ficam loucos, mas aonde que ensina essas coisas? É que nem a questão do senhor e senhora, né? Muitos assuntos, mas tudo que a gente faz e que as pessoas de fora veem, a gente já teve muitas experiências. Pergunta, mas aonde vocês aprendem? Como é que as crianças vocês fazem isso? E a gente fala do curso, às vezes eles vêm fazer o curso, às vezes eles só vêm na igreja, e já tivemos várias experiências de pessoas virem pelo comportamento dos filhos. E aí, essa regrinha de interrupção, tá bem? Legal? Só aplicar, bem? Mais corajosos, mais trabalhadores, nós temos aqui à noite, e vão aplicar essas regrinhas. E aí a regrinha dos 5 minutos, como funciona? Aqui a regrinha dos 5 minutos é o seguinte, sabe aquela coisa, se eu sei que quem gosta de futebol aqui, você está assistindo um jogo lá, e o jogo está bem legal e tal, e teu time chegando perto do gol, ele quase para marcar o gol, aparece aquela mensagem da Globo, interrompemos nossa programação, nananana. Você, ai meu Deus, bem na hora, e aqui ele não vai voltar aquelas, porque o futebol está rolando, está ao vivo, né? Se acontecer um gol ou não, você vai demorar alguns minutos para saber, né? É chato isso, né? Você vai ficar irritado e tal. Você, na verdade, porque quem gosta de futebol, ele se envolve. Gente, ontem eu estava no aeroporto, fui buscar o menino no aeroporto, eu estava voltando de viagem, e tinha uma galera lá, porque chegou um time de futebol, do Atlético Mineiro, né? E daí começou aquele fervo, a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. Quando nós vimos saindo do avião, ali do desembarque, um monte de jogador de futebol, e eles aquela tietagem, eu pensei, nossa, como tem gente fanática. E essas pessoas vieram lá e Belo Horizonte para receber o
bora. Acabou a festa. E aí, que Então, show. o que ele entrou na mente dele? Interrompemos a nossa programação, agora vamos embora. Né? Então, não é assim. A obediência ela tem que ser prazerosa, ela tem que vir do coração. Então, a gente usa a regra 2, 5 minutos. Filho, daqui 5 minutos nós vamos embora, entendeu? E eles têm que responder. Entendi, pai. Sim, senhor. Sim, senhora. Entendi, sim, senhor. Ou entendi. Entendi, pai. Entendi, mãe. Ainda nesses 5 minutos você volta. Agora nós podemos ir. Ok? E ela pode ser usada em casa, quando está assistindo um desenho, ele precisa tomar banho, tem uma rotina. E às vezes a criança está assistindo um desenho lá, falta 10 minutos para acabar o desenho. Né? E o pai e a mãe vai e manda a criança, vai no banho, né? Sendo que podia, esperar 10 minutinhos para acabar o desenho, né? Então vamos esperar 10 minutinhos, não sermos legalistas, e falar para o filho, assim que acabar o desenho nós vamos para o banho. Okay? Isso ajuda o quê? No estresse. Não tem culpa. Você deu a regra. Você avisou. Você não causou irritação no teu filho. Pelo contrário, você respeitou ele e ele vai te respeitar, porque você já avisou ele que ele precisa terminar aquela atividade para fazer outra. Então, essa regra dos 5 minutos também é valiosíssima. Regra da interrupção e regra dos 5 minutos. E aí, a rotina. Rotina. Aqui nós temos que estipular a rotina e a questão dos limites, né? Nós vamos fazer aqui uma ilustração para vocês. Viviane. Então, assim, nós vamos fazer uma ilustração, vocês prestem atenção com relação a um ensinamento que nós podemos dar para os filhos através de um ensinamento moral. Depois a gente continua com a questão dos limites, tá? Oi, filha, tudo bem? O que você quer? Então, assim, pai, tá passando um filme no cinema e ele é muito, muito, muito legal. Sério? Eu quero muito assistir, porque esse filme, pai, ele tem um monte de coisa assim, ele ensina um monte de coisa legal, só que ele tem só uma coisinha. Mas é bem pouquinho, pai, não se preocupe, o que é pouco. O que tem? É só umas ceninhas assim, tipo, de sexo, de droga, mas é pouco. Não vai me atrapalhar. Eu já sei tudo. Tá bom. Tipo, eu já sei o que é errado, o que é certo, eu posso ver. Não tem problema, o senhor deixa eu ir? Tá. Qual a classificação do filme? Eu nem vi, pai, mas assim, é só um pouquinho, não se preocupe. Tá. É bem Deve pouquinho. ser para 14, você tem 13, então só mas assim, não se preocupe, porque é bem pouquinho, pai. Eu assim, tipo, eu já aprendi tudo, o senhor já me ensinou, não vai ter problema. Tem homicídio, violência? É pouquinho, bem pouquinho. Não vai, não se preocupe, eu já sei tudo, é bem pouquinho, tá bom? Entendi. O senhor pode deixar eu ir? O senhor deixa eu ir? Tá. Posso pensar? Tá bom, depois eu venho. Eu queria 2 casais aqui na frente, rapidinho. Vem, 2 casais. Rapidinho, vem. Ou jamais. 2 casais. Vai mais um. Vem com vocês. Lá atrás, vem. Isso. Agora faz de conta, vocês 4 aqui, faz de conta que vocês são os filhos. Então, esses são os meus filhos que querem ir no cinema. Eles falaram para mim que eles queriam ir no cinema, um filme muito bom, lançamento e tal. E eu fiz algumas perguntas e eles falaram que era só um pouquinho de coisas erradas que tinha, mas era só um pouquinho. E aí o que eu fiz? Filhos, eu preparei um bolo bem gostoso para vocês. Olha, quem quer comer o bolo? Não é gostoso? Então, olha que gostoso esse bolo. Eu vou cortar para vocês. Tem chocolate, um bolo de cenoura. Olha só. Cenoura, bastante chocolate. É o chocolate copenhague. Daqueles que vocês gostam, minha filha, meu filho. Ó. E vou ser bem generoso, hein? Pedação. Né? Tiago, meu filho Tiago, você gosta de chocolate, né, filho? Olha, Tiaguinho, você gosta daquela parte meio queimadinha no final. Olha que delícia. Maravilha. Já podem pegar os garfinhos. Pega os garfinhos, isso. Dá uma cheiradinha, filho. Vê se tá bom. Tá bom ou não? Tá gostoso? Tá gostoso ou não? Parece que tá gostoso, né? Então pode comer. Mas peraí, eu não come ainda. Olha, o papai fez esse bolo com muito carinho para vocês. Coloquei chocolate, coloquei cenoura. Só que tem uma coisa. Eu coloquei um pouquinho do cocô do Totó, do cachorro.
Eu coloquei um pouquinho, é só um pouquinho. Eu coloquei só um pouquinho. Não quer comer mais? Não? Pode sentar. Pode levantar para sentar. Então, irmãos, essa ilustração é assim que funciona. Então, nós precisamos dar para os nossos filhos limites. Às vezes, um pouquinho de fermento estraga toda a massa, levela toda a massa. Então, essa história de só um pouquinho, pai, às vezes o teu filho pode se tornar uma coisa que você não desejaria para ele. O que aconteceu, me veio a memória agora, o que aconteceu com o Cazuza? Quem é dos anos 80, conheceu o Cazuza? Os pais liberavam para ele as coisas. Ah, não, mas ele é filho. A mãe, até hoje a mãe dele conta. Ah, não, mas a gente liberou, era só uma noite por semana que ele saía, tinha 12 anos de idade, morava no Rio de Janeiro, então era só um pouquinho, ele voltava meio cedo, daqui a pouco ele começou a voltar mais tarde, depois ele não voltava mais, depois ele começou com a maconha, depois ele começou com o LSD, e depois começou, e ele morreu. Na verdade, o exemplo do Cazuza, ele era o centro, né? Porque eu não sei quem já viu o documentário dele, ou assistiu, ele nem até corta o filme, a gente nem não comenta no sentido de entender o que aconteceu. Mas ele era um filho que a paternidade era centralizada nele, ele era o centro de todas as atenções, ele era filho único, né? Então tudo era para ele. Ele tinha toda a chance do mundo, na verdade, de ser um cara tudo certo, tudo legal com ele, mas foi tudo errado. E o final dele, vocês sabem qual foi, né? Então, essa ilustração que a gente usou é uma dinâmica, tá? Que vocês podem usar em casa. Os pais normalmente usam com os filhos. Aquela história, quando vem aquela história, assim, né? O Pedro chegou com uma história, porque sempre tem uma novidade, um jogo do videogame. Só que o jogo, assim, tipo, tem umas violências. Ah, não, pai, mas a violência não é para as pessoas, a violência é pro robô lá, né? Para os animais. Não pode, filho. Não pode. Entendeu? Mas por que eu não posso? Todos os meus amigos podem. A gente usa a famosa frase que vocês podem anotar também. O certo continua sendo certo, mesmo que o mundo inteiro esteja fazendo errado. Você tem que fazer o certo, né? Então esse é o ensinamento que a gente dá para ele. E essa ilustração, quando houver essas situações na casa de vocês, não, mas é só um pouquinho. É só uma mentirinha. Só uma mentirinha, só uma coisinha. Então vocês podem entender e mostrar para eles que às vezes um cocôzinho no bolo pode estragar o bolo inteiro, né? Então, cuide do bolo, né? Faça o bolo perfeito. E aí a última frase desta noite: o educar faz parte da vida em sociedade. Um legado a passar para outra geração, o que você aprendeu. Você tem esse dom, mamãe, papai, de passar para a geração que está nascendo aí. Essa linda menina, esse lindo menino que está dormindo no colo da mamãe lá. Eles estão esperando esse legado de vocês. E cabe a vocês passar esse legado a eles. Pensem nisso. Apliquem essas regras. Falem do amor de Jesus para os seus filhos. Consertem o relacionamento de vocês como marido e mulher a cada dia. Não deixem para amanhã o que pode ser feito hoje. E o Senhor vai abençoar vocês ricamente. Em nome de Jesus. Amém? Coloque de pé aí. A questão do legado é a questão da herança, né? Vamos orar com vocês. Tem pais preocupados tanto em deixar a herança para os filhos, né? A maior herança que a gente pode deixar é esse dia escutando uma rádio, escutando uma pessoa muito rica falando que ele não estava dando tudo para o filho. Esse é o certo, né? Porque o filho tinha que aprender a valorizar algumas coisas. E eu fiquei pensando, nossa, eu não vai dar tudo, né? Mas será que o filho está entendendo? Realmente tem qual o legado verdadeiro? Será que ele está deixando um legado do trabalho? Tudo para a gente conquistar exige um esforço, exige suor. Então, todo o ensinamento que tem que ser dado, toda a herança que nós temos que deixar é como um legado, né, de ensino. Vamos orar então, acho que acabou. Vou pegar o outro aqui. Quem aprendeu aí, diga amém. Amém. Quem vai praticar, diga amém. Amém. Então pega aí a mão da sua esposa, o seu filho, e agora nós vamos